Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, atual, que é a inteligência comportamental no marketing, compreendendo e conectando com o seu público. Nós vamos falar um pouco dessa relação da inteligência comportamental e essa ponte que esse tema faz com o marketing na hora da empresa montar estratégias de comunicação, desenvolvimento de produtos, formas de atendimento, enfim, atuando nas atividades do marketing. Para tratar desse assunto, nós convidamos uma pessoa muito especial, que eu estava conversando com ele antes de começarmos a nossa gravação, que é o Edson Cali, onde eu já sigo no LinkedIn o Edson já há algum tempo, estava com muita vontade, já desde a última temporada do canal, de convidá-lo. E agora surgiu a oportunidade e eu fico muito feliz. Vou fazer uma breve apresentação do Edson, extensa. Né? É a vantagem de você ser idoso, meu amigo. A gente está ficando com o currículo longo. Exatamente, eu falo sempre a mesma coisa. O Edson, ele é especialista em comportamento humano, acumula mais de 40 anos de experiência profissional, destaca-se como diretor executivo em empresas como IBM, KPMG, Cemex. Ele é autor de 7 livros, incluindo best-sellers internacionais. O Edson é CEO da Academia Brasileira de Inteligência Comportamental e professor da PUC, né, nossa parceirinha co-irmã do Rio Grande do Sul, contribuindo significativamente para a gestão de capital humano em fundos de investimento. Sua liderança abrange o grupo Domo Participações desde 2003, onde comanda negócios da área de consultoria, mídia e educação. Nossa, quase perdi o fôlego, Edson. É muita coisa. Você ser hiperativo tem essas coisas, né? Então a pessoa fala: como é que você consegue tempo para fazer tudo isso? Equipe boa, meu amigo. Equipe boa deixa a gente fazer tudo. E ainda dá para participar de podcast. Olha que coisa legal. Olha que coisa bacana. Dá para a gente conversar e fazer as coisas aqui. Mas é muito bom estar aqui. Eu fico feliz, fico grato pelo convite. Poder falar de inteligência do comportamento é algo ímpar para mim. Eu gosto muito de conversar sobre esse tema. E vamos lá, estou aberto aqui para a gente conversar. Vamos ajudar quem está vendo a gente. Bom, Edson, o nosso público aqui do canal são, às vezes, empresários, pequenos gestores, pequenas empresas que atuam no mercado, e muitas vezes eles ficam distantes, acham que estão distantes desses temas atuais, né? Com inteligência comportamental, parece que é um bicho de 7 cabeças, que eles não têm acesso a isso, não dá para utilizar, não dá para fazer ou não fazem. Eu queria que primeiro você falasse um pouquinho desse conceito, dessa ideia, né, de inteligência comportamental e de como que o marketing está se apropriando dessa ideia, desse conceito, para desenvolver uma série de ações e falar um pouco dessa questão da possibilidade de todo e qualquer tipo de empresa se utilizar dessas ideias para o desenvolvimento de negócios. Bom, maravilha. Vamos começar conceituando. Quando a gente fala em inteligência, muita gente até confunde inteligência comportamental com inteligência emocional. Se você for fazer uma pesquisa em qualquer site que você quiser, aí vai lá e coloca inteligência emocional. Vão vir 248 mil artigos falando do tema. Né? Então, isso já é um tema que está muito abordado. A programação neurolinguística já cuida disso há muito tempo, terapia já cuida disso há muito tempo. E é fundamental, é excelente, é bom que a gente tenha inteligência emocional. Mas o que ela lida? Ela lida em como eu interajo com o meu ambiente, como eu sinto isso e como eu controlo ou gerencio as minhas emoções. Isso é maravilhoso, isso é para você. Então, isso faz com que você se sinta bem, você se sinta mais calmo, menos estressado e tudo mais. Mas no nosso mundo, no mundo do marketing, no mundo dos negócios, a gente precisa dar um passo, a gente precisa ir além. E esse ir além é o comportamento. Uma vez que eu estou tranquilo, que eu estou ciente, que eu estou centrado, como é que eu me comporto para atingir meu objetivo? Então, numa definição bem simples, o que é inteligência comportamental? É você
entender o ambiente, entender as regras do jogo, comportamentos adequados e inadequados, voltar para dentro da tua cabeça, escolher o comportamento adequado para aquele ambiente que você está e conscientemente aplicar. E depois escolher o feedback. Esse é o processo total. Se a gente tivesse assim, descendo no elevador, era isso que eu te contaria. E isso é inteligência comportamental. Bom, isso define, né? A definição de inteligência comportamental é essa. É você aplicar comportamentos de maneira consciente para atingir um objetivo. Para mim, essa frase, para atingir o objetivo, é que faz toda a diferença. Né? Então, eu monto meus comportamentos para levar para lá. Aí, segunda pergunta. Como é que a gente usa isso no dia a dia? Eu tenho 2 vieses. O primeiro, ele é novo, ele tem mais ou menos uns 5.000 anos. É bem novo. E é uma frase que diz o seguinte: não há segredo da alma que o comportamento não revele. Esse é o primeiro lado da inteligência comportamental. Observa o comportamento do teu público. Como é que eles se comportam? Teu público-alvo, o que ele faz? Porque o comportamento deles vai revelar o segredo da alma. Vai revelar interesses, vai revelar pontos de ataque, vai revelar pontos de divulgação. Como é que você elabora isso? E para isso existe uma técnica, depois a gente pode falar um pouquinho mais aprofundado, chamada Perceived Behavior Analysis, ou seja, análise do comportamento percebido. E aí isso começa a linkar com um tema importante que é 97% da nossa comunicação é não verbal. Então, presta atenção no comportamento. Então, esse é um lado, quando você está explorando o teu público. Maravilha. Vamos para o outro lado agora. Como é que eu me comporto? E aqui, meu amigo, nós temos um problema muito sério. Nós que vivemos aqui abaixo da linha do Equador, nós temos um problema muito sério. O latino, de maneira geral, ele confunde identidade com comportamento. Quem eu sou com aquilo que eu faço. Para ele, isso aqui é uma mistura só. Então, quando ele recebe... Quem nunca ouviu frases do tipo, porque eu sou assim mesmo, porque a minha família me criou assim, porque o certo é desta forma, né? Cara, isso é comportamento, e comportamento eu posso moldar. A minha identidade aí é bacana, né? Inclusive, hoje eu estava discutindo com um amigo sobre isso. Edson, você fala de identidade e comportamento, que identidade está preservada, identidade é sagrada, blá, blá, blá. Mas, na prática, o que é identidade? Olha que pergunta profunda, né, para o nosso podcast. Identidade, na minha humilde visão, são os meus pensamentos. Aquilo que é privado, que está dentro da minha cabeça. É isso que define a minha identidade. E ela não está em julgamento. O que eu penso não está em julgamento. Ponto. Esse sou eu. Eu, dentro do meu cérebro, conversando comigo mesmo, ou com as 7 identidades que vivem na minha cabeça, eu sou eu. Isso aqui nunca vai estar em julgamento. Agora, aquilo que eu faço, a forma como eu me comporto, isso é avaliado pelo outro. Isso sempre vai estar em julgamento. São as nossas personas, os nossos personagens. Então, quando eu falo de marketing, a visão é bem simples. Imagina uma loja comum. Toda loja tem uma porta do fundo, não tem? Sim. Depois dessa porta, você tem a copa, onde o pessoal toma um café, tem banheiro, tem estoque, tem a porta do fundo. Dessa porta para dentro da loja, eu sou eu. E ali eu posso estar de mau humor, eu posso estar com dor de dente, eu posso estar feliz, Passei da porta para fora, estou num ambiente onde eu atendo clientes, ali tem um personagem. Então, essa porta separa identidade de comportamento. Então, e aqui, para os latinos, é muito difícil. Né? E aí, só para a gente fechar esse bloco de respostas aqui, por que é difícil? Porque a nossa mamãe, nosso papai, nosso vovô sempre dizia para a gente, não minta, seja você mesmo, não tenha 2 caras. Mas a mesma pessoa que dizia isso para mim, falava, não minta, seja você mesmo, ela dizia assim, nós vamos na casa da tia Luísa, se comporte. Agora você está na igreja, se comporte. Olha, você está no futebol, meu amigo, você tem que ser agressivo, vá para cima. Então, a mesma pessoa que falava para mim, eu tenho que ser um só, dizia para mim, em cada ambiente tem um comportamento diferente. Exatamente. Então, isso deixa as pessoas um pouco loucas. Então, agora como nós voltamos e somos adultos, entender a inteligência comportamental é isso. Edson, e essa última colocação sua, que é interessante, né? Em cada lugar nós somos diferentes, temos comportamentos diferentes, nós ampliou bastante hoje com as mídias sociais, com as redes sociais e tudo mais, ampliou bastante esses lugares que você comenta, porque antes nós acostumamos a entender o comportamento
das pessoas, né? Não vou nem falar de consumidor, porque somos pessoas e às vezes somos compradores, às vezes somos consumidores, às vezes só somos formadores de opinião, nem compramos, nem consumimos, mas nós aprendemos. Opinamos, né? Não compramos, não consumimos, opinamos. Nós aprendemos a fazer essa leitura que você está colocando nos lugares físicos, olhando a pessoa entrando numa loja, entrando num departamento público, né, um setor público, o olhar, né, essa leitura possibilitava termos uma noção desse comportamento, né? Sim. Hoje em dia, as pessoas estão atrás de sistemas, né? Então, você não consegue mais só ter essa leitura completa pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo LinkedIn, e isso dificultou, no meu entender, essa leitura comportamental, ou não? Dificultou de sobremaneira. Esse é um ponto importante. Somos colegas aqui de universidade. Uma coisa importante da gente falar. Exemplo, tá? Eu tenho aulas lá na PUC do Rio Grande do Sul, onde eu dou aulas sobre gestão de mudança organizacional, esse negócio. Aí os alunos entram numa plataforma, tipo LinkedIn da vida, e dizem lá, professor, obrigado, professor, obrigado, professor, obrigado. Legal. Eles tiveram contato com uma faceta minha. Então, qual é o movimento natural que eu faço? Venham para um grande grupão que a gente tem aqui. Eu vou fazer um encontro uma vez por mês com vocês. Porque ali nós temos um outro ambiente, um ambiente colaborativo. Então, eu vou promovendo pontos de contato para a gente poder complementar algumas facetas. Trazendo para o mundo do marketing, né? O Omnichannel nada mais é do que isso. Eu ampliar os meus pontos de contato para tentar construir um mapa comportamental um pouco mais preciso do meu público-alvo, né? Seja do meu consumidor, seja do meu cliente, seja do meu assinante, seja do meu prospect. Essa visão, né? Então, vamos pensar o Omnichannel. Eu posso falar com ele via WhatsApp, eu posso falar com ele nas mídias sociais, eu posso analisar a reação dele a uma propaganda, ele pode ir numa loja física, se eu tiver, ou ele pode vir num encontro, de repente, algumas categorias de produto têm seus encontros de degustação, né? Eu posso trazer esse cara para cá. Então, eu preciso colher mais dados para fazer o tal do Perceived Behavior Analysis. Eu preciso ter o comportamento percebido dessa pessoa olhando de várias facetas. Porque se eu me centrar unicamente naquela faceta, tá? Eu tenho um grande público porque ele responde bem meus comentários no Instagram. Cara, isso pode ser um grande desafio, pode ser um grande problema. Ele está no momento de ócio, ele está brincando no Instagram ali, ele está interagindo, mas ele não vai sair da cadeira para vir atrás do meu produto. Sim. E eu queria tocar também em dois assuntos, duas ferramentas, duas propostas, né? Uma é essa inteligência artificial, onde as pessoas hoje elas usam, né? Elas utilizam a rede social para dar respostas, né? Hoje em dia as pessoas estão montando campanhas publicitárias, cartas, e-mails, respostas de WhatsApp, tudo a partir, né, do uso da inteligência artificial. Esse movimento, Edson, de utilização, e eu não sou contra, né, da utilização, mas isso não vai maquiar ainda mais um comportamento real das pessoas e começar a projetar comportamentos fictícios, porque a rede social, algumas delas, não todas, né, projetaram isso, né? Pessoas que, na verdade, você olhava lá, seguia uma determinada pessoa e a gente sabia que aquele comportamento era totalmente irreal, não era verdadeiro, né? Ele manipulava ali as informações, as imagens, para que ele pudesse projetar uma imagem que talvez não fosse, nem que ele quisesse ser, como você falou de identidade. Não era nem a identidade dele, talvez uma identidade fake ali, que ele projetava. E também o uso cada vez maior, né, Edson, além da inteligência artificial, das ferramentas de neuromarketing, né, a aproximação da neurociência, onde você também consegue entender melhor e aprofundar mais sobre o comportamento do consumidor, o comportamento das pessoas, o comportamento humano, a partir de análises científicas, né? Você acha que a neurociência é uma saída para evitar que eu possa ter erros
na percepção das características das pessoas, do comportamento das pessoas? Essa pergunta é bastante longa. Vamos trabalhar bastante, vamos quebrar ela e vamos conversar. Primeiro, a questão da inteligência artificial no estágio que ela está hoje, né? Então, só marcando, nós estamos conversando isso aqui em março de 2024. Por que isso é importante? Porque logo nós vamos estar com outra característica de inteligência artificial e é bom a gente carimbar o tempo, né? Neste momento aqui, a inteligência artificial, ela nada mais é do que um sistema de pesquisa mais acelerado e mais elaborado. Ela busca referências em tudo que ela tem que fazer, usa seu algoritmo e monta uma resposta padronizada com a média do que ela está entendendo no mercado. Então, hoje, o que a gente chama de inteligência, acho que a palavra inteligência ainda é um pouco forte para falar disso, porque a inteligência artificial, ela se vale, graças a Deus que ela ainda faz isso, ela se vale da inteligência ou da falta de inteligência humana publicada no mundo que existe hoje. Ela não se vale da nossa inteligência real, ela se vale daquilo que a gente escreveu, daquilo que a gente publicou, dos nossos vídeos, etc. E a gente sabe que tem muita coisa fake aí. Então, sim, a inteligência artificial ela está maquiada. Essa é a primeira coisa. Então, quando eu interajo com uma plataforma, se eu sou o ser humano interagindo com uma plataforma corporativa, faz todo sentido do mundo. Porque a inteligência artificial, ela replica normas, regras, compliance, visão de mundo. Ela não replica o comportamento humano, ela replica o comportamento planejado. Sim. Esta marca quer se postar desta maneira, seja isso verdade ou não. Então, essa parte, para mim, ela está excelente. O lado contrário, você tentar vender baseado em respostas que você está coletando, que alguém usou, esquece. Que aí você vai estar com problema. Tá? Então, eu não estou conseguindo falar com o meu público. Se eu identificar que as respostas são padrões, eu não estou falando com um perfil. Aí me lembra a história do saco de pirulitos da Amazon. Não sei se chegou essa visão para você. Não, uma pessoa publicou esses dias aqui, e por acaso é um professor também, que chegou na casa dele um saco de pirulitos. Bonito, embalado, blá, 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 e ele não comprou. Chegou pela Amazon. Chegou. E ele começou a investigar de onde teria vindo o saco de pirulitos para ele. Chegou no nome dele, bonitinho, barará. Conversa daqui, conversa dali, ele pega a filhinha dele de 6 anos. Você gosta de pirulito? Eu gosto. Você conversou com a Alexa sobre pirulitos? Pô, conversei. Ela disse para você que você podia comprar, disse o que você falou que eu queria. Nossa. Né? Meu Deus. Então, assim, e aí ele faz uma observação sobre a necessidade de filtros de reconhecimento de voz, de identidade do comprador e uma série de coisas, né? Então, assim, uma criança comprou um saco de pirulitos, coisa inocente, coisa bonita e tudo, mas ela podia ter comprado outra coisa. Então, aqui a gente tem um problema de interação entre a inteligência artificial e o mundo real. Ainda estamos gatinhando, ainda tem muita coisa para fazer. Terceira parte que a gente conversou aqui, neurociência. Bom, o neuromarketing nunca foi feito para vender para a camada consciente das pessoas. Ponto. Você sabe muito bem disso. Sim. Não foi feito para isso. A gente foi feito para atacar a camada inconsciente. É venda por impulso, né? Ninguém faz uma abordagem de neuromarketing voltada para a reflexão, para dizer, não, porque eu tenho um objetivo de conquistar, de seduzir, o objetivo é digno, né? Então, eu vou fazer propostas, aí entrando no campo da neurociência, né? Eu quero disparar em você dopamina, eu quero disparar em você endorfina, né? E eu quero combater o cortisol, que é o teu elemento de estresse. Então, eu não vou te estressar, eu vou tentar te mostrar que meu mundo é mais legal, que o meu produto é bacana, que ele vai trazer, ou vai trazer diferenciação, ou vai trazer poder, ou vai trazer saciar de alguma forma, né? E aí, haja visto as propagandas, vou pegar um segmento específico, segmento de bebida, né? Ninguém é obeso bebendo refrigerante, a gente sabe que quem bebe refrigerante é obeso, né? Mulheres lindas e maravilhosas tomando cerveja. A gente sabe que quem toma cerveja não fica com aquele corpo, aquela turma ali é toda do whey protein, do shake e tudo mais. Então, mas eu tenho que trabalhar com esses estímulos, né? Se eu for trabalhar especificamente com o meu produto no campo da neurociência, né? No campo dos metaprogramas, da percepção e tudo mais, se eu estiver sendo muito chato aqui, você me interrompe. Não, né? pelo contrário, está sendo maravilhoso.
Quando a gente fala de metaprogramas, por exemplo, correr de, correr para, né? Então, assim, eu tenho gente que o meu produto pode ser correr de. Então, assim, eu tenho que apresentar um risco, eu tenho que apresentar um malefício, eu tenho que apresentar um demônio ali, para o cara correr para o meu produto. Sim. Agora, o cara que corre para, eu tenho que apresentar um benefício, eu tenho que apresentar um paraíso, para ele ir para lá. Venda de vitamina, venda de antibiótico. Né? A gente tem que pensar nas duas coisas. Né? Você já deve ter visto aqueles programas da tarde na TV? Nossa. Que vendem Ora Pronobis. Ora Né? Pronobis. Eu moro em Santana de Parnaíba, aqui pertinho de São Paulo. E a minha casa é bacana, tem um jardinzão, tal, tem um espaço aqui que eu brinco com a minha esposa, que é a minha fazenda. A gente tem morango, e a gente tem Ora Pronobis aqui também. Né? Quem é que vende Ora Pronobis? Uma pessoa já começa dizendo assim: você tem dor no corpo? Você se sente cansado? Cara, dor no corpo, cansado, dificuldade para subir a escada, você não precisa estar doente, você precisa ter mais de 50 anos, só isso. Então, eu consigo falar com o meu público, ele vai reconhecer os sintomas e vai falar: poxa, ele está falando comigo. E aí, só para fechar o pacote, aí a gente está falando de inteligência artificial. Quais são os problemas que esta categoria mais apresenta? Isso a inteligência artificial consegue responder. Sim. Eu consigo perguntar para a ferramenta mais boba, para o ChatGPT versão 3, eu consigo perguntar isso. E ele vai me dizer lá: essas são as 10 características que esse público-alvo apresenta. E aí a gente começa a trabalhar. Sim. Poxa, que bacana. Ô Edson, você nesse período que você pesquisa o assunto, que você trabalha com esse tema, leciona com esse tema, deve ter aparecer vários cases, né, de aplicação, né, dessa relação da inteligência comportamental com o desenrolar de determinadas estratégias. Olha, a partir de tal análise, de tal comportamento, a empresa XPTO fez um novo produto, lançou uma nova embalagem, desenvolveu uma nova política de comercialização, lançou um novo formato de ponto de venda. Você tem algum case que você possa, enfim, divulgar e falar para nós? Eu posso. Lógico que a gente sempre tem acordo de completo quando se fala de lançamento de produto. Posso contar milagres sem contar santo. Tá? Então, vamos trabalhar duas linhas que você perguntou. Primeiro, case real. Esse eu posso compartilhar, que inclusive foi a minha dissertação de mestrado. Como é que a inteligência comportamental melhora uma cadeia de suprimentos? Isso é um negócio interessante. Para quem estiver interessado aí, é só entrar lá no meu perfil do LinkedIn, Edson Cali, e dizer: quero sua dissertação. Eu mando para você. Tá? Na dissertação, ou perguntar, Google acadêmico, vai lá, Edson Cali, dissertação, você vai achar. O que a gente pensa? Uma cadeia de suprimentos, né? Ela é feita de vários acordos e contratos. Vivemos num mundo que contrato é uma coisa e realidade é outra. Então, o que sobra? Sempre sobra a interação humana. Eu tenho que priorizar, eu tenho que fazer, etc. Bom, o que eu vou priorizar? Quem me traz menos problema, quem me traz menos dor de cabeça, quem me traz mais benefício, não é isso? Sim. E como é que eu sei, vamos lá, como é que eu sei que o Luiz me traz menos problema? Na minha interação, no meu comportamento. Se você se comporta de uma maneira adequada, se você se comporta de maneira íntegra, se quando eu precisei de um favor você prestou rapidamente, se quando eu tive um problema você resolveu. Então, o Luiz é um cara que merece a minha maior atenção. Então, num embate dentro da minha cadeia de suprimentos, se eu tiver que ligar para o Luiz, eu vou priorizar. Claro. Então, o comportamento, ele ajuda nisso. Evitar o certo e errado, a gente trabalhar só com adequado e inadequado, né? Eu falo muito dos hacks da inteligência comportamental, né? Tem o hack do tabuleiro, que é: para de se comportar como peça, se veja como jogador, né? Que aí o tabuleiro inteiro está à tua disposição. Isso melhora. Então, isso aqui é uma coisa tranquila, posso compartilhar com quem a gente quiser. Agora, vamos falar de produto. A gente já tem coisas muito interessantes quando a gente fala de produto. A gente pode falar de mercado brasileiro, que é mais sutil, a gente pode falar de mercados mais desenvolvidos, como o Japão, por exemplo. Japão tem um product designer absolutamente behaviorista. Absolutamente behaviorista. O produto dele é baseado no comportamento do consumidor. Tamanho de embalagem, porcionamento, o cash out do produto. Você já viu, não sei se já teve no Japão, mas nas estações de metrô, sim,
aquelas caixinhas que você entra, pau, bate o telefone, abre a portinha, pega a tua comida, tal, não sei o quê, porcionado, individual. Cara, isso é comportamento. Esse comportamento vai funcionar no Brasil? Não, a gente acha muito estranho alguém sentar na calçada e ficar comendo. A gente assiste aqueles filmes de Nova York, o pessoal comendo comida chinesa, sentado no Central Park. Isso aqui não vai funcionar aqui. Então, o comportamento vai ditar o que a gente está falando. Agora, um fenômeno que a gente tem aqui no Brasil. O fenômeno do delivery, que explodiu durante a pandemia. Acabou a pandemia, a gente pensou, vai acabar o delivery. Não vai. A praticidade do pega o telefone, pede um produto, chega em casa. Sim. E aí outra coisa de comportamento, dinheiro físico sumiu, certo? Para quem é da geração de ferro que nem eu, faço questão de dar a caixinha do entregador. Sim. Característica de produto, como é que nós vamos fazer isso? Né? As contas digitais, quando eu crio um banco, né? Não vamos falar nome de banco aqui que a gente não é pago para fazer propaganda, vamos pensar em banco digital. Né? O banco digital ele desceu num nível de varejo que o banco físico não ia alcançar nunca. Esse exército de pessoas que tem suas continhas de 100, 200 reais ali por mês, Sim. Né? Imagina esse povo tentando acessar uma agência. Não ia funcionar nunca. Não ia. Então, quando a gente pega aquele desenho, né? É desenho de produto mesmo, né? É a criação de proposta de valor. Tem um livro que fala sobre isso, né? Criação de proposta de valor. Value Proposition Design é o nome do livro. Value Proposition Design. Ele fala de como criar esses produtos baseados no comportamento. Baseado naquele desenho que eu estou analisando. E só para fechar, que é uma coisa divertidíssima ainda falando de Japão. Os caras chegaram num nível de sofisticação de vender o ovo sem casca e separado a gema da clara. Aí você me pergunta, para quê? Para quem quer dividir um ovo. Olha. Se eu processo clara e gema separada, eu posso dividir meia clara e meia gema para você, meia clara e meia gema para mim. É Olha nesse nível que nós estamos chegando agora um nome chique, né? A atomização do design de produto. Absolutamente baseado em comportamento. Sempre baseado em comportamento. Esse nosso bate-papo, Edson, está sendo assim maravilhoso, porque hoje, dentro dos departamentos de estratégias de marketing, de vendas, de gestão, se fala muito de colocar a empresa ao redor do cliente. Né? Isso é muito bonito no discurso, né? De fazer com que a empresa toda esteja trabalhando em função do cliente. E é muito disso do que você está falando, né? Quer dizer, pensar na logística, pensar em como atender esse cliente, pensar em como desenvolver produto, pensar como estruturar serviços a partir do comportamento, né? Outro tema que nós usamos muito atualmente é a jornada do cliente, que nada mais é do que você entender em cada fase de um processo de decisão de compra o comportamento das pessoas, e que também, como você disse no início, não é nada novo, né? As pessoas colocam o nome, jornada do cliente, mas jornada do cliente já se falava nisso de uma outra forma nos primeiros livros de marketing, de gestão, quando você falava de comportamento do consumidor, né? Quando você falava de funil de vendas, você estava falando de jornada do cliente, né? E esses conceitos, jornada do cliente, funil de vendas, comportamento do consumidor, tudo parte desse assunto que você está colocando. Né? Nasce daí. Nós estávamos comentando fora do ar aqui que eu dei aula em Coimbra. Sim. Nesta época, eu ganhei uma bolsa para fazer minha pós de marketing. 1992, a gente já falava disso. Sim. A gente já falava da experiência, da jornada, do despertar do desejo, a criação da referência, né? Que é a jornada de ponta a ponta, né? Eu desperto o desejo aqui, eu crio a referência ali. Como é que a gente trabalha com isso? Então, isso assim, as ferramentas estão evoluindo, mas o ser humano não evolui com tanta velocidade. A gente só está entendendo mais. Exatamente. A gente só está entendendo mais. Né? Pergunta de $1 milhão. Tá? Por que eu iria a um shopping center hoje? Só se fosse para entretenimento. Bingo! É isso aí. O shopping center virou a pracinha do interior.
tem a banda no coreto, por isso que eu vou para lá. Aí as lojinhas em volta vendem, né? Exatamente. Mas hoje, ou eu vou porque eu quero ter a sensação tátil de conhecer o produto que eu quero comprar. Seja uma roupa que eu quero pegar para ver, seja um eletrodoméstico que eu quero enxergar as dimensões, né? Que talvez a venda digital não atua. Mas invariavelmente eu vou na loja, conheço o produto, volto para casa e compro no digital. Ou Né? lá mesmo, né, Edson? Ou Lá lá mesmo. mesmo Às você vezes está o comprando. próprio vendedor já te ajuda ali no digital, você já faz a compra na hora, né? Então, essa jornada, o físico, ele está se... Lógico, a gente sempre vai falar de categorias de cliente, a gente sempre vai falar de poder aquisitivo, a gente sempre vai falar de regionalidade. O Brasil tem um abismo social monstruoso. O Brasil o Brasil de alto consumo, né? Antes que alguém nos cancele aqui, o Brasil de alto consumo, ele está no nosso litoral, e isso é uma tendência mundial. Você olha as grandes nações, está tudo concentrado ao longo dos litorais. Não sei porque o ser humano adora a praia, né? Ele adora estar próximo. E aí tem a questão econômica, portos, facilidade de transporte, integração e tudo mais. Mas pensa Brasil, quando a gente vai para dentro ali, centro-oeste, né? Tem uma vaca do que gente. Tá? Quando você vai para os Estados Unidos, você tem as duas bordas, você tem as duas costas. No meio mesmo, não tem nem 10% da população ali. Então, quando eu penso nesse deslocamento, nessa diferenciação, o Omnichannel e o canal digital faz todo sentido. Conseguir falar com aquele cara que está lá no digital e que ele existe, que ele é importante, que eu tenho que falar com ele, é um grande desafio de análise de comportamento. Não tenho dúvida disso. Não tenho a menor dúvida. Bom, Edson, nós estamos chegando ao final, né? Ah, Parece que começamos agora. Eu passei uma relação de 10 tópicos, mas já fui até avisando. Falei, Edson, nós não vamos conseguir não vai conseguir. chegar nem na metade. Não, a gente precisa voltar e fazer de novo. Pois, não, já fica o convite, né? O convite já está feito para a gente falar de outros assuntos. Eu acho que a sua experiência é maravilhosa. Eu acho que vai agregar muito aos nossos ouvintes. Eu conheço muito bem os ouvintes do nosso canal e eu não tenho dúvida que vai ser uma exposição maravilhosa. Eu queria deixar o espaço agora para você, Edson, colocar o seu contato, dar uma mensagem final, falar do seu livro, falar do seu trabalho, como as pessoas podem conhecer mais sobre as suas atividades, sobre o teu material, enfim. O espaço agora está contigo. Eu vou inverter a ordem aqui. Acho que o espaço não é para mim, o espaço é para quem está ouvindo a gente. Sem Vou dúvida. fazer o seguinte. Bom, onde é que você encontra Edson? Edson Carli no Google, se vira. Você vai encontrar um monte de coisa lá. Mas eu quero dar um presente para quem está ouvindo a gente. A gente Opa! está falando aqui de inteligência comportamental o tempo inteiro. Então você vai acessar um site que é inteligenciacomportamental.com/livro. inteligenciacomportamental.com/livro. Lá você vai baixar este e-book aqui, ó. Opa! Tá? E não é e-book de propaganda, não. Desgraçado, tem quase 200 páginas. Tem tudo isso que eu estou falando está aqui de graça para você. Poxa, Tá? que presente maravilhoso, Edson. Acessa lá, inteligenciacomportamental.com/livro. Eu E vou lá colocar no GC nosso aqui, depois no tá legal. caractere, eu vou colocar, e É também no... só, é só acessar e baixar, tá tudo que a gente está discutindo aqui. O que é inteligência comportamental, como é que funciona, para que eu uso, por que é legal. Que no final do dia ela traz muito poder. Você blinda as suas emoções, você não se sente mais ofendido, você começa a entender o comportamento do outro e principalmente você vai aprender uma coisa, só para a gente fechar aqui, que não existe comportamento bom ou ruim, só existe adequado e inadequado. Se você souber jogar com as peças do jogo, funciona muito bem, você vende mais, você entende melhor seu cliente, você compra melhor. Tudo isso que aqui no Marqueteiro é isso que a gente tem que discutir, como é que a coisa vive. Tá? Mais uma vez, Edson, eu quero te agradecer demais você abrir esse espaço para falar conosco. É uma honra de te conhecer, de falar com você, de aprender. Aprendi demais nesse bate-papo. Eu acho que é cada meia hora que mais ou menos os episódios acontecem, eu aprendo demais. Eu acho que eu sou o primeiro ouvinte, né? Porque eu estou já na gravação, já estou ouvindo. Eu já sou o primeiro fã de cada um que chega aqui no nosso canal. Quero te agradecer mais uma vez, viu, Edson? Obrigado pelo convite. E para você que está ouvindo a gente aqui, obrigado pelo seu tempo aí. Acho que ajudamos a mexer um pouquinho aí na tua cabeça. Ah, sem dúvida. Na minha mexeu. Grande abraço, meu amigo.
E prezados ouvintes do nosso canal de podcast O Marqueteiro, até o nosso próximo episódio, nossa próxima entrevista. Até lá. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.